eu acho que os vídeos fazem diferença, né? Eu acho que os vídeos fazem diferença. Então, eu acho que tem sido uma experiência agradável para mim, né? E na prática tem vindo vocês três, o João Miguel, o Gustavo e o Daigoro. Então, assim, bacana a gente ter essa interação, né? Obrigado por vocês estarem aqui na aula, direitinho. Então, vamos lá. Eu, assim, vou adiantar para vocês. Vocês já trabalharam com Test Driven Development alguma vez? Não fazer testes unitários necessariamente. Trabalhar full, numa empresa que faz TDD de verdade. Você falou alguma coisa, Gustavo? Então, assim, já vi, tipo, pelo menos não de maneira correta. Não, beleza. Uma tentativa de, mas eu também, particularmente, pessoalmente, não consegui me adaptar muito bem também, não. Mas também não era feito da maneira mais correta, então não sei. Eu acho, João, que assim, tem umas coisas que são um pouco complicadas da gente fazer, tem umas coisas que são um pouco complicadas da gente pensar, né? Porque, na verdade, é repensar como a gente programa, né? E eu acho, sempre achei um pouco difícil de visualizar certas coisas, né? A galera também não facilita a guerra, né? Então, qual é o grande lance? Eu entendo as motivações, mas eu acho conceitualmente meio estranho, assim, não sei. Na verdade, de programar mesmo. É porque, na verdade, a gente programa meio que orientado a teste, entendeu? A gente só não vê isso. A gente começa sempre com Se a gente for pensar como a gente aprendeu a programar, como a gente programou os nossos primeiros projetos, esse tipo de coisa, na prática, o que a gente fez é um desenvolvimento orientado a protótipo, né? Orientado a mockup. Porque pensa o seguinte, pensa no teu primeiro site. Você primeiro, assim, é aquela coisa tipo criança que está testando a profundidade da água, põe o pezinho e vê. Então, o teu primeiro site, primeiro você queria garantir, você fez aquele Hello World do tipo... Eu uso muito Flask, tá, gente? Muito Flask e Node.js. Então, assim, eu estou migrando hoje em dia do Flask pro Fast API, mas o meu coração ainda não está tocado, entendeu? Pelo Fast API. Até porque, tipo assim, cada vez mais eu gasto mais tempo hoje em dia eu gasto mais tempo com pesquisa e com essas questões do Covid do que ativamente com com a pesquisa. Com realmente desenvolvendo. Só um instantinho. Tá. E aí, o que rola, né? Tipo assim, então, então, a gente começa sempre fazendo esse desenvolvimento, né, pensado. E a ideia do desenvolvimento orientado a teste é o seguinte, você não gerar mais código do que o estritamente necessário. Se a gente pensa nos paradigmas de engenharia de software, né, a gente vê que não tem como a gente gerar software sem bugs. Não tem, isso não é praticável, isso não é factível. Então, o que rola? A gente acaba precisando... quanto mais código a gente gerar, mais código potencial erro vai ter. Então, na verdade, o que o desenvolvimento orientado a testes é o seguinte, olha, vamos escrever um conjunto, né, de funcionalidades comuns, né, um conjunto de funcionalidades mínimas que a gente queira que o nosso projeto funcione, e uma forma de testar esse mínimo, né, de forma que se qualquer pessoa for utilizar, isso vai estar bem delineado. Isso ficou muito em voga quando começou a programação ágil, tá? Isso ficou muito em voga quando começou
tipo assim, final de 2007, 2008, comecinho dos anos 2000, 2010, assim, TDD ganhou um certo momento, só que a gente começou a programação ágil, como vocês falaram, não foi feito do jeito certo. Né? As paradas não estavam sendo feitas de forma que a gente ganhasse celeridade. Né? E os projetos de software não estavam sendo feitos de forma legal. Então, na verdade, essas são as discussões que a gente começou a ter desde aquela época, né? De, cara, o que a gente está fazendo de certo? O que a gente está fazendo de errado? Até onde isso vai? O que eu posso fazer para mudar? E são discussões que são muito válidas, são muito importantes, mas a gente não está tendo. A gente não estava discutindo essas coisas bem. Então, o que aconteceu é o seguinte, assim, eu ouvi coisas do tipo assim, você precisa de quase tanto código de teste quanto você tem de código da aplicação. Né? E aí, o que acontecia nesse cenário? O primeiro contato que a pessoa tinha com o TDD já dizia o seguinte, cara, eu não vou usar isso mais nem a porrada. Isso aí é treta, isso aí é problema. A gente não quer isso para nossa vida. E é fácil de entender, né? Quando a abordagem que a pessoa tem é uma abordagem tipo essa. Você vai usar TDD e vai ser, vai ter, tipo, a mesma quantidade de código. Mas, na verdade, a ideia é muito mais simples. É o seguinte, vamos fazer com que todo mundo pense junto antes de você gerar o código. Entende? Então, assim, olha, eu fiz um mockup, o que não pode ter? Assim, o que eu não posso deixar de forma nenhuma acontecer? Isso. Vou fazer isso aqui, o que não pode acontecer? Isso. Então, é pensar nas restrições antes de você ter o software. E começar a construir de forma que você sempre passe nesse software, né, nessa construção. Porque isso garante a qualidade dessa implementação. É claro que no mundo de startups, acaba que isso não vai sendo tão apreciado, né? Isso não vai ser tão colocado em voga, né? Porque a galera quer mostrar rápido, quer gerar um produto, quer fazer o seguinte, é melhor ter um produto meio zoado do que ter do que demorar para lançar. Então essas questões acabam sendo complicadas para a gente, né? Acabam sendo meio polêmicas e a gente querendo fazer o melhor possível dentro do nosso mundinho. Então, assim, já são algumas das coisas que a gente passa a ter uma vontade de ver, passa a ter uma vontade de trabalhar e sabe que tem um conjunto de dificuldades um pouco grande, né? E aí, essa é a grande discussão, entendeu? Essa é a grande preocupação do que a gente vai tendo. Essa foi a grande preocupação que a gente foi tendo. E quando começou a questão da segurança a influenciar, passou a ser, inclusive, beleza, mas como é que eu testo segurança? Então, assim, do ponto de vista bem amplo, TDD vem de Test Driven Development, desenvolvimento orientado a teste, e foi uma das técnicas de programação ágil, onde a gente ia especificar o software, ou seja, através da criação de testes executáveis, ou seja, o teste ia guiar o que você ia desenvolver, você ia gerando protótipos que passassem no teste, e de execução contínua, ou seja, cada vez que eu subo isso para o meu repositório, o teste já é rodado. Então, o primeiro passo do teu pipeline de CI/CD, né? Eu cheguei a comentar com vocês sobre CI/CD, não comentei ou não comentei nessa turma? Falou sim. Então, o primeiro passo do meu pipeline é rodar esses testes. Então, o meu gerenciador, o que o GitHub Actions faz? E é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. O que o GitHub Actions faz? Ele diz o seguinte, olha só, no momento que você subir, você vai rodar esse teste. Né? Então, a partir desse teste rodar, se você se o teste não é aceito, se você não passou no teste, você não comita o código. Então, isso garante que o desenvolvedor vai estar sempre gerando soluções que estão dentro das conformidades dos testes. Claro, isso pode fazer com que o cara demore muito. Pode, mas é o melhor. Isso vai me dar o diagnóstico precoce de problemas. E, por exemplo, se eu descobrir um novo teste, algo que tem que ser colocado, isso entra no meu pipeline CI/CD. E aí, galera, isso que eu quero que vocês pensem. Vê como é que muda a mentalidade dessa época que eu comecei a programar com TDD.
quando a gente começa a pensar TDD, que você tem que gerar os testes todos antes, você está gerando os testes e pô, ao mesmo tempo está fazendo as coisas, e você tem que rodar os testes você mesmo para ver se está passando. Não, agora é um teste realmente automatizado, realmente o pipeline roda isso para você. Realmente agora, se alguém for criar um teste novo, vai valer para todo mundo, e você vai ter que passar, e você vai ter que refatorar o teu código, para que aquele mínimo de segurança, aquele mínimo de qualidade seja atendido. Então, é uma coisa que fica um pouco mais leve para o desenvolvedor, mas ao mesmo tempo garantindo a qualidade. Porque, galera, não se enganem, né? E uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, o programador, ele é equivalente em termos de software, o que na engenharia civil está o pedreiro. Isso quer dizer que o programador e o pedreiro têm conhecimentos iguais? Não, claro que não, não é isso que eu estou querendo dizer. Né? Ao mesmo tempo, eu não quero desvalorizar nem o programador, nem o pedreiro. Mas eu quero dizer, sem o pedreiro, você não tem prédio. Você pode ter o design mais lindo do mundo. Você pode ter o engenheiro mais brilhante do mundo. O arquiteto mais Niemeyer, lindo, maravilhoso, que faz tudo. Sem o cara que coloque o tijolo, não tem prédio. Sem o cara que escreva código, não tem prédio, não tem programa. Mas eu tenho TDD, hoje eu imprimo... Mas você ainda precisa de alguém que opere esses dispositivos, entendeu? Se eu vou usar uma plataforma de low-code, ou se eu vou utilizar uma impressora para prédio, tanto faz, ainda tem alguém que tem que botar essas instruções lá dentro. Né? Então, essas questões é que são muito complexas da gente trabalhar. Plataformas de geração de código, plataformas de trabalho remoto, plataformas que permitam a gente trabalhar. Isso é muito importante. E às vezes a gente menospreza isso. Então, o grande problema do TDD é que botava o estresse sobre o desenvolvedor, né? Um estresse que não era justificado no começo, e acabava que isso não gerava qualidade, entendeu? O que esperava. Do jeito que a gente está fazendo hoje, inserindo um pipeline em CI/CD, então, onde a gente, de comum acordo, coloca os testes, e só depois a gente vai começar a desenvolver o código, e se a gente vai descobrindo coisas, a gente consegue ir inserindo elementos depois, aí a gente tem começa a ter um desempenho que é o adequado, que é o desejável, que é o que a gente gostaria, né? Isso é muito legal, isso é muito bacana, isso é muito importante. Então, né, a ideia é que a gente vai especificar o nosso software em detalhes, no momento que a gente for escrevê-lo, ainda criando os testes executáveis, e rodando eles de maneira que eles mesmos testem o nosso software. Então, ele vai diagnosticar esses bugs precocemente que podiam vir a ser problemas na finalização do projeto. Quer dizer que eu nunca vou poder alterar isso, não, como qualquer código, os testes também têm um tempo de vida. Né? Mas o feijão com arroz, né, a base comum, esse primeiro momento, ele tá surgindo. Então, a gente vai testar arquivo por arquivo, trabalho a trabalho. E a ideia é o seguinte, escreve um código que vai falhar, que você sabe que vai falhar. No momento do inicial do código, todos os testes falham. Faz código que faz passar no teste. E depois você vai refatorar para eliminar a redundância. Desses ciclos aqui, galera, o refactor vai ser o que a gente menos vai fazer. Por quê? Pelo mesmo motivo de sempre. Passou no teste, a galera também já acha que está ok, entendeu? Porque, na verdade, depois do refactor você tem que testar de novo. Então, para muita gente, isso é um ciclo interminável. Então, passou no teste, a galera não faz mais o refactor. Principalmente em projetos que vão ser entregues. E aí a responsabilidade do gerente de projeto ficar verificando o código que a galera faz. A responsabilidade do gerente de projeto ficar dando, o gerente técnico, né, ficar dando uma olhada na qualidade do que está sendo entregue. Porque senão a tendência é você passar no teste, faz código ruim que funciona, e depois você faz o refactor. E o que o teste não testa? O que o teste unitário não testa?
Inventem uma resposta. O próprio teste? Né? O teste unitário pode testar o próprio teste. Não é comum, mas pode. Ele não testa as coisas interagindo entre si, né? Como o próprio nome diz, ele testa só aquela funcionalidade e só aquela funcionalidade sob o ponto de vista de quem fez aquela funcionalidade isolada, né? Quem vai fazer a aplicação como um todo. De comunicação é o SonarQube, né? A análise estática de código. Sim. O que o teste unitário ele não testa é se o teu código está bem escrito. Ele não testa a qualidade de código. Entendeu? Ele testa justamente isso. Só a funcionalidade, se funciona. Então, garantir que o teu código ele é legível, que ele vai ser fácil de fazer a manutenção. Todas essas coisas, o teste unitário ele não pega. Não é responsabilidade dele. Vocês têm que pensar o seguinte, o teste unitário ele é um acordo de qualidade mínima, né? Que você faz software certo, né? Software que não quebra, software que não expõe vulnerabilidade. Ele não garante mais nada além disso, né? Então, só fazer refactor, só fazer teste unitário não é garantia de qualidade do software. A gente partiu disso na última década, a gente queria muito que fosse, criou vários frameworks de teste, inclusive alguns frameworks de programação orientados a aspectos. Já ouviram falar disso? Não. O aspecto é um requisito não funcional. Você partiria dos requisitos não funcionais do teu código, incluindo a segurança, para depois você chegar, depois que esses requisitos não funcionais estivessem atendidos, é que você ia conseguir chegar realmente, se concentrar somente na regra de negócio. Os defensores da programação orientada a aspectos, eles clamavam o seguinte: a gente gasta muito da nossa energia com paradas que não geram valor para o nosso cliente. Então, a gente tem que minimizar isso. Entre elas, a segurança. Então, como é que a gente começa a trabalhar eliminando esse ruído para que a gente possa focar só na nossa regra de negócio? Essa é a questão da programação orientada a aspectos. Entendeu? Estudado em algum lugar por aí, assim, com isso? Porque eu acho que eu nunca tinha ouvido falar disso. Não é, tipo assim, nunca chegou. Tinha um livro há muitos anos atrás, tinha um cara chamado Aspect J. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso aqui com vocês. Cara, é de 2013, acho que esse post aqui. Vou passar aqui para vocês também, aqui no chat. Que a ideia era justamente isso aqui, né? Saiu de 2001. E a ideia é que você tivesse a capacidade sempre, né, de definir muito bem o que você quer. Então, assim, corta o que não vale a pena para você poder trabalhar. Cara, e surgiram muitos desses paradigmas nas últimas décadas, justamente o seguinte, né? Para evitar que a gente fizesse besteira. Não é trivial. Não é trivial. Acabou que, assim, não bombou programação orientada a aspectos. Não bombou porque, na verdade, a gente continuou... Ela, na verdade, tendia os mesmos problemas de programação orientada a objetos, né? E, no final das contas, saber o que é um código... Porque os problemas são o seguinte: programar, em muitos aspectos, tem um caráter qualitativo. E esse caráter qualitativo é muito difícil de você medir, né? Como qualquer coisa qualitativa. Então, o que é um código conciso? Cara, isso é muito dependente da tua equipe, da qualidade, do domínio da tua equipe. O que é um código simples? É muito dependente da qualidade, do domínio do teu trabalho, entendeu? Então, essas são questões que são muito graves e que, às vezes, a gente não tem sequer uma resposta adequada ao nosso problema. Então, essas são questões que a gente discutiu muito ao longo das décadas e não se teve uma boa solução, né? Não se teve uma solução adequada dentro do que a gente gostaria.
Agora, o que você ganhou com o TDD, que a gente ganha até hoje fazendo esse pseudo-TDD? Simplicidade, né? Porque você vai querer fazer o código mais simples que passa no teste. Você passa a ter confiança no código, porque tudo que está especificado no teste você sabe que não vai quebrar. O teste ele já serve como uma pré-documentação, né, de quais são as funcionalidades, o que vai acontecer ali dentro. E você ganha um certo nível de facilidade com o refactor. Como assim? Você acaba, tipo assim, uma vez que você sabe o que passou, você sabe que você vai fazer refactor só daquelas coisas, né, que não passaram, que já passaram, né? E o que não passou, você tem que voltar para a prancheta de desenhos, né? Agora, nada impede que uma vez que o novo software, um novo teste esteja inserido, que você não seja obrigado a fazer um refactor de código que tinha passado anteriormente. Então, essas obrigações da continuidade, elas são bastante relevantes. Eu sei que para o programador isso é frustrante, né? Você tem que estar o tempo todo reescrevendo o código que você já fez para ele passar uma nova funcionalidade. Mas isso ao longo do tempo, essa equipe, e é isso que eu bato, né? Muito na tecla. E que eu acho que a gente, quanto universidade, a gente faz mal. Tá? A gente faz mal. Programar é um esporte de equipe. Ponto. Essa coisa, você aprende a programar sozinho para você aprender os fundamentos. Mas um grande projeto, ele não é dependente somente da qualidade dos desenvolvedores. Ele é dependente da qualidade da interação da equipe. Eu vi um quadro muito interessante, né, que não sei se vocês sabem, conhecem uma organização militar americana, que são os Marines, né, que são tipo, a tropa, as forças especiais da Marinha Americana, que são considerados por muitos uma das melhores forças especiais do mundo. Eles têm o seguinte critério, né, que eles querem o cara que ele é high performance, ou seja, de alto desempenho, e de high trust, e de alta confiabilidade. E que a coisa mais importante na equipe, né? Então você tem o cara ideal, é o cara, vou botar aqui no chat, ele é o high performance, high trust. E quem vocês acham que é o cara, o segundo cara aqui, é o high performance, medium trust, o high performance, o medium performance e high trust. Qual dessas duas opções é o segundo colocado? A segunda aí, né? O medium performance e o high trust. E para vocês terem noção, quem vocês acham que eles preferem? O high performance com low trust ou low performance com high trust? De novo, com confiança maior, né? Quanto mais a confiança é melhor, porque a confiança te dá o quê? Previsibilidade. Então, assim, é melhor você ter um estagiário que ele entrega tudo que ele fala que vai entregar. Pode estar uma merda, desculpa o termo. Pode estar, tipo assim, muito, muito simples. Pode ser que ele demore muito, mas você pode confiar que o que você vai dar para ele, ele vai tentar fazer da melhor forma possível, vai tentar seguir dentro daquele elemento do que o cara que faz as coisas de qualquer jeito, do jeito dele, e diz o seguinte: não, mas o meu código é muito bom, vocês é que estão errados. Porque um cara só não faz projeto. Inclusive, tinha uma lenda urbana, e isso é uma lenda urbana, que é a antiga Sun Microsystems. Vocês já ouviram falar da Sun Microsystems? Talvez não tenham, porque vocês são muito novinhos, né? Vocês nasceram 90 e Vral, começo dos anos 2000, não é isso? Qual a idade de vocês? 22. Hã? 22. Você tem 22. Você nasceu bem na virada do milênio, isso mesmo? Do 99? Isso mesmo, 99. Eu já tô com 25. Você nasceu quando, João? Eu sou de 96. 9,6. Eles falam assim, dá até uma dor no coração, né? Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Nossa.
Enfim, né? Então vocês não conhecem bem essa Microsystems. Essa Microsystems ela foi comprada por volta de 2004. Foi do Java, não foi? Foi a Sun foi a empresa que criou o Java. Ela foi comprada pela Oracle em 2004 e a Sun era para os anos 90 e para o começo dos anos 2000 que o Google é hoje em dia. Que o Google era uns 5 anos atrás, que era uma empresa descolada, que as pessoas inteligentes iam trabalhar na Sun. Só que a Sun ela tinha muito essa questão do seguinte: você é inteligente, o que você quer fazer? Vamos deixar a sua criatividade aflorar. Então tinha muito... Isso tudo lenda urbana, tá, gente? Eu também era muito novo na época que tudo isso aconteceu, para ter noção do quanto era verdade e o quanto era ficção. Então o que rolava era o seguinte, né? A Sun, assim, deixava a galera trabalhar no que ela queria, então, assim, esse senso, assim, de equipe, que tá todo mundo... Não, cada um tava fazendo o que queria. Isso gerou algumas coisas muito legais, tá? A Sun, assim, como o próprio Java veio da Sun, né? E o Java, por mais que hoje ele esteja um pouco fora de voga, assim, não é a linguagem dos garotos legais, né? O Java até hoje ele é muito utilizado nas empresas. O Java foi muito impactante na tecnologia. O Java ele varreu o mercado corporativo justamente por quê? Porque o Java ele apostava justamente na questão seguinte. Então, apostava justamente na seguinte questão: você ia produzir código de uma forma e que todo mundo pudesse escrever código muito rápido. Ou seja, se você era um programador experiente ou inexperiente, a mesma coisa iria acontecer, tá? Você ia conseguir contribuir da mesma forma, porque só tinha uma forma de escrever as coisas. Então o Java, nesse sentido, ele era uma boa linguagem, era uma linguagem que pensava bastante nisso, tá? São coisas importantes, são coisas assim e são coisas que mudaram como a gente pensa, né? Tanto que essa questão de testes unitários, o JUnit, que era a biblioteca de testes unitários do Java, foi muito famosa. Então, assim, você tinha uma trinca que era o Eclipse, com o JBoss ou o Glassfish, que era o servidor de aplicação deles, com JUnit, e você usava um repositório de Subversion, o SVN. Isso era um conjunto de trabalho muito sólido para aplicações que foram feitas no final dos anos 2000, 2006, 2007, 2008. Você usava, já se falava em coisas como Hibernate, né, que seria o equivalente do SQL Alchemy, né, para quem gosta de Python. Né? E você já falava em Struts. Struts como um framework web. Realmente, a gente pode pensar como um proto Spring, entendeu? Ou seja, já tinha uma trinca muito boa e já se pensava, né, nessa questão. E o Java, ele tinha essa questão. Você escrevia em Linux, escrevia em Mac, escrevia em Windows, era a mesma coisa. Claro que depois chegou o Ruby on Rails, e o Ruby on Rails começou claramente esse movimento que a gente tem hoje, né, de você ter uma linguagem de programação única para tudo, de essas linguagens de script para a web serem mais rápidas de desenvolver. E era muito engraçado que a galera do macOS, né, do macOS X, com o TextMate, eu não sei se vocês já ouviram falar desse cara aqui, com o Ruby, você tinha, tipo assim, com Rails, né, você tinha um baita de um ambiente de desenvolvimento que é muito similar ao que a gente faz hoje com VS Code. Então, eu acho que hoje, assim, né, é claro que, por enquanto, correndo por fora, tem sempre o PHP, e o PHP sendo a linguagem que roda nas coisas da web, mas as grandes companhias, né, migrando para modelos mais robustos. Mas as pequenas companhias que querem um produto simples, o próprio Facebook ele começou a ser escrito em PHP. Né? Então, né, hoje, essas são questões super relevantes, mas isso tudo vem dessa época, que a galera já tinha começado a pensar nessas stacks, né, nesses conjuntos de tecnologias que a gente usa para trabalhar. Então, qual é a ideia do TDD? Começa escrevendo os testes, remodela até que os testes sejam bem-sucedidos, e o código da aplicação é a resposta ao resultado dos testes. Isso é verdade? Vocês acham que isso é 100% verdade?
Hein? 100% é uma palavra muito forte. Tipo assim, a ideia é a seguinte, isso aqui não está pensando na coisa, uma das coisas que é mais importante quando a gente pensa em teste, né? A regra de negócio da aplicação. E eu acho interessante ver, por exemplo, quando eu comecei a dar o curso de segurança, esse era um curso muito de segurança de rede, né? Esse era um curso muito de segurança de assim, vamos ver esse ataque. A gente até menciona os ataques, a gente vai fazer o pen test e tudo, mas, cara, o curso foi evoluindo para quase um curso de engenharia de software, né? Onde a gente tem que pensar testes unitários, a gente tem que pensar como a gente desenvolve. Porque, na verdade, toda a nossa falha de segurança, se a gente for analisar bem, tirando as falhas de protocolo, as falhas protocolares, as falhas que são da definição da utilização de uma determinada aplicação, toda falha que a gente tem de segurança era intrinsecamente o quê? Uma falha de software. Concordam comigo? Onde é que você tem falha de segurança? No software que foi produzido. Por que esse software é inseguro? Porque a gente não pensou nisso. Porque a gente não viu, porque a gente está utilizando essa aplicação de uma forma diferente do que foi pensado. E se a gente for analisar dessa forma mais fria, né, a gente pode pensar em coisas, por exemplo, se você pega o caso do NAT, Network Address Translator, né, o NAT, ele não foi pensado como ele é utilizado hoje. O NAT hoje é um recurso de segurança para esconder a tua rede. O NAT ele foi pensado para você economizar dinheiro para você não ter endereço IP real. Então, nota como as coisas mudam ao longo do tempo. Né? Por exemplo, o seguinte, assim, hoje, qual então, vocês dois, vocês são desenvolvedores? Nos estágios de vocês, nas ICs de vocês? Não. Sim. Vocês trabalham com o que mais? Infraestrutura? Eu, na IC, estou trabalhando com .NET e trabalho um pouco com a infraestrutura, porque eu sou o único que manjo mais de GitHub Action, essas coisas, então eu estou implementando as coisas de... Então, tu é o DevOps da parada. Mas também desenvolvo. Não, tudo bem. O DevOps, a gente parte do pressuposto que o cara, para ser DevOps, ele tem que desenvolver nem que seja o mínimo. Então, tu stack do C Sharp, provavelmente você está usando o VS Code junto com o C Sharp, né? Ou está usando aquele monstro do Visual Studio? Visual Studio, porque a gente faz para framework ainda. Nossa, então, assim, haja máquina, né? Tem que ter um espaço na memória gigantesco. Sim. E aí, tipo, que a gente roda um programa em Fortran por trás, para fazer os cálculos numéricos. Nossa Senhora do carro. E você, Gustavo? Como é que estão as coisas? Eu sou de controle, então estou meio distante dessa área. Você na verdade fez Python comigo, né? E aí, quando na tua turma eu já usava o VS Code com Python, né? Sim. Tipo assim, quando eu comecei dando aula de controle, provavelmente a tua turma foi umas turmas do Python com Flask. Uhum. Então, assim, essa é uma das coisas que hoje em dia eu acho que é cada vez mais importante. Né? Começar vocês já botando a questão do trabalho em equipe. Né? Forçar vocês a usar o GitHub, forçar vocês a aprenderem a utilizar o GitHub como uma equipe. Né? Isso é muito complicado. Eu entendo que isso é muito complicado. Então, tipo assim, essas são questões. Então, nota esses cenários. Né? Tipo assim, uma coisa dos dois casos. Né? Então, tanto o Gustavo quanto o João, seria o caso, por exemplo, assim, a gente hoje em dia, por exemplo, eu sou um cara que vim do Vim, né? Uso um outro editor chamado Micro, mas hoje em dia, o editor que eu tenho mais uso para justamente para das aulas é o VS Code. Então, até isso muda, né? Mas quando eu comecei a programar, galera, a gente tinha uma discussão que era Eclipse, que foi a ideia que venceu, e o NetBeans, que era uma outra ideia que era produzida pela própria ação. Não sei nem se o NetBeans existe ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui. É impressionante o VS Code, né? Como ele conseguiu... E realmente ele oferece um serviço muito bom, né? Com certeza. É absurdo. O VS Code remoto, se eu tenho uma VPS, uma coisa, você conseguir programar diretamente, é muito absurdo isso. O VS Code Server, né? Tem o VS Code Dev. Não é esse negócio agora, em qualquer repositório do GitHub, você aperta ponto, ele já abre o VS Code Web. Também é muito louco. Não, mas gente, olha só, o Web IDEs
futuro. Ainda mais que é tudo Electron mesmo, né? Não, tipo assim, é tudo Electron. Cara, pra você ter noção, eu hoje programo usando o VS Code dentro do meu tablet, usando um VS Code Server de um tablet. Eu tô usando, assim, gente, vocês têm noção, o tablet que eu uso, e que na verdade eu acho que é justamente uma tendência também das pessoas, eu uso esse cara aqui, que é o Samsung Galaxy Tab S5e. Já teve mais barato, tá? Já teve mais barato, assim. Pega uma promoção, esse valor aqui não é razoável, não. Já é com 4G. Esse cara aqui já é com 4G. O meu é um modelo desse aqui, tipo, com 64 e 4 GB de RAM. Cara, tá aqui, ó. Por esse valor, esse valor aqui é razoável, R$1.900. Cara, e ele, assim, ele tem um desempenho muito agradável de trabalhar, mas, cara, imagina o seguinte, qual é a grande questão? Imagina que, e eu falo isso para todo mundo, e vocês têm que prestar atenção nisso, porque o mundo está mudando, né? E isso faz diferença. Você tem uma fábrica de software. É o seguinte, digamos que o João trabalhou com o Gustavo, e, cara, e é muito legal, tipo assim, vocês se deram super bem, vocês vão abrir uma fábrica de software, aí vocês vão pegar mais 3 ou 4 estagiários para montar essa fábrica de software, vocês vão fazer soluções para pequenos empreendedores, tá? Tipo assim, vocês vão fazer, tipo... Qual é a grande treta, galera? Qual é o grande problema do mundo? E olha só, tô mandando a letra para vocês aqui de uma baita de uma oportunidade de negócio para vocês, né? Vocês já viram um negócio chamado arquiteto de bolso? Sabem o que é? Não. Arquiteto de bolso... Desculpa. Pode falar, pô. Não, que eu vi se eles foram em alguns programas, não sei se foi Shark Tank ou se foi alguma outra coisa, não foi? Foi isso mesmo. O arquiteto de bolsa é uma solução simples de software, que é o seguinte, olha só, 90% dos projetos de arquitetura, as pessoas não querem um puta projeto de arquitetura, eles querem uma coisa simples. Então, na verdade, os projetos de arquitetura eles são muito caros, normalmente são mesmo. Então, assim, eu quero fazer uma solução para que vocês possam ter um contato com o arquiteto sem perder, né, a qualidade. Então, eles meio que fazem um conjunto pré-definido de coisas, dão um conjunto pré-definido de elementos e acabam fazendo, tipo assim, com que você, né, consiga gerar soluções, consiga gerar, tipo assim, um conjunto de elementos bastante interessante, né? E de forma simples. E 90% dos pequenos empreendedores, eles precisam de soluções simples de software, né? Tipo, alguma coisa que vai ficar pronto em alguma questão de horas, uma página que vai ficar pronto. Cara, até configurar o próprio Wix, o cara precisa. Algo que vai ficar pronto dentro de um conjunto pequeno de tempo. Então, cara, imagina você fazer uma fábrica de software que você usa uma plataforma de low code para tentar você treina um conjunto de pessoas bem simples para essa plataforma de low code, faz assim, olha, é isso aqui que a gente vai gerar. A gente vai gerar páginas para negócios pessoais, assim, que não são e-commerce. Se é e-commerce é uma outra coisa, é um outro problema. Se vai fazer nota fiscal, uma outra coisa, um outro problema. Ou então criar um módulo pré-fabricado para fazer cobrança online, como montar essa infraestrutura para o cara ter um negócio digital em questões de horas, né? Agora imagina assim, você quer começar esse negócio, essa infraestrutura, esse problema, estou mandando a letra para vocês, né? Eu já não tenho mais energia espiritual para abrir um negócio e tocar ele, mas talvez vocês tenham. E aí você quer começar a tua fábrica de software. Cara, olha que forma simples que você tem. Você não tem dinheiro. Então você vai pegar um espaço de coworking. Vamos pegar aqui uma mensalidade aqui no espaço de coworking. Janeiro, valor, mensalidade. Vamos pegar esse aqui qualquer, porque é o único que tem. Tá, tipo assim, mensal, tipo, R$200. Ou então, tipo assim, R$400. Beleza, pegou lá R$400.
tá lá trabalhando, pegou isso para cada uma das pessoas, ou então você, mais do que isso, você vai, a partir de agora, pegar um espaço de coworking desse do mais barato, só para você ter o endereço físico do teu negócio, para ele poder mandar correspondência, e, na verdade, todo mundo trabalha remoto. E aí, para cada um que entrar na tua empresa, você diz o seguinte: olha, a gente vai usar um conjunto de soluções aqui do Google, bem baratinho. Toma cada um de vocês aqui um Chromebook, bem baratinho, desses de R$1.000 e poucos, e está todo mundo trabalhando agora de uma web IDE. Então, isso é um cenário muito diferente, né, do cenário que eu estou acostumado a lidar, né? É um cenário é uma outra parada, é muito diferentão mesmo. Então, essas são coisas que a gente acaba precisando pensar, porque isso muda. Se até o teu software, se até a tua ideia como serviço é uma questão, agora, tipo assim, você pode trabalhar do teu celular, do teu tablet, do que quer que seja, porque a tua ideia é a principal. E hoje a gente sabe, o VS Code é a principal ferramenta de edição de código do planeta. É a principal ferramenta. Se ela também é um serviço, será que eu posso explorar para clonar o teu código em tempo real? Porque essa é uma questão que a gente deve estar preocupado, que a gente deveria estar preocupado. Né? Eu, pelo menos, estou muito preocupado com esse negócio. Não sei vocês, mas eu estou bastante preocupado. Então, como lidar com esse tipo de questão? Essa é uma questão muito relevante, né? Estou só anotando, vou lembrando, falando. Vou conversando com vocês, aí eu vou me lembrando de coisas. Eu tenho sempre um caderninho do meu lado, anotando umas ideias, anotando umas coisas assim. Então, isso passa a ser um novo cenário, né? Ou eu costumo brincar com meus alunos, quando eu comecei a trabalhar no tablet, o tablet passou a ser a minha principal ferramenta de trabalho. Vários dos meus amigos vieram para mim e falaram o seguinte: Cláudio, você é idiota. Isso não faz sentido nenhum. O tablet não é uma ferramenta, é uma ferramenta de consumo de conteúdo. E eu perguntei, por quê? Porque essa é uma questão principal. Então, até essa questão hoje muda, né? Dependendo do seu tipo de geração de conteúdo, pode ser que isso seja diferente. Por exemplo, hoje eu uso muito o Google Meet para trabalhar. E eu acho o Google Meet, né, um cocô na solução mobile, né? Porque ele não permite, por exemplo, gravar aula. Então, eu tenho que ter um segundo software gravando a minha tela, que é uma coisa que eu não gosto. Que é uma coisa que eu não apoio, digamos assim. E aí volta essa questão, né? Quando você tem esse tipo de time remoto, esse tipo de time tem esse processo de comunicação intenso, né? E o TDD ele passa a ser agora uma matriz de geração de conteúdo de conhecimento, né? Então, um teste, assim, e aí entra a questão, né? O teste ele pode estar errado? Claro, o teste ele também é um pedaço de software que tem duas funções principais: especificação, para definir uma regra, e validação, para verificar se essa regra é obedecida. Então, isso é muito importante, né? O teste, ele especifica e valida, e por isso ele tem esse caráter de documentação, né? Que é um caráter extremamente importante dentro do nosso software, né? É muito relevante, é realmente muito, muito importante ter isso. E vários frameworks surgiram, né? O XUnit, que é para C#, o JUnit, o NUnit, o TestUnit, surgiu o PyUnit, tem o Jest, que é para JavaScript, e que é o que eu mais uso hoje em dia, porque eu dou aula para a galera da SI de programação avançada, onde a gente vai falar sobre, né, software seguro, arquitetura limpa, esse tipo de coisa. Então a gente acaba precisando
pensar esse tipo de coisa, repensar esses modelos, né, de desenvolvimento. Estou tentando passar aqui pelo... E a ideia, né, que o processo de desenvolvimento orientado a teste é que a gente vá seguindo ciclos de desenvolvimento até que a gente não consiga mais sequer pensar em novos testes. E essa é uma parada muito importante da gente dizer. Os testes são criados continuamente, mas como você não roda o teste, você, na verdade, está criando esse teste. Quem está criando muito esse teste vai ser a galera do DevOps mesmo, e o desenvolvedor não está preocupado em criar o teste, porque essa era a grande questão, né? Você criar o teste, quem entende a regra do negócio é que tem que criar o teste e passar essa especificação, e aí que entra a grande questão. Por que diabos vocês fazem um terceiro grau para desenvolver? Por que um cursinho que te ensina lógica de programação, por que um curso técnico, por exemplo, não é suficiente e a pessoa não pode ir diretamente pro que quer que seja, hein? Quando a gente vê um monte de gente aí já tocando esse barco para frente. Difícil responder essa pergunta. Tem vários fatores aí nessa... Mas seria essa base mais, se pode dizer, teórica, mas essa base por trás, né? Os conceitos. E não só o uso da ferramenta, sei lá. Não sei se fez sentido isso. Não, mas é justamente isso, né? Tipo assim, na verdade, como eu falei, a gente não está só vendo o software, né? A gente não está vendo só a produção de software. Na verdade, a gente está vendo até onde as coisas vão. A gente está querendo ver o que está acontecendo dentro do nosso cenário de mundo. Né? A gente está querendo ver justamente, né, só um instantinho. A gente está querendo realmente ver, né, tipo assim, todo esse cenário que tem por trás, né? Essa questão de entender as regras de negócio, entender as interações, entender tudo. É claro que a prática pode dar isso? Provavelmente. Né? Eu acredito que muito do conteúdo hoje, da maior parte dos cursos de graduação, eles estão disponíveis na web. Então, principalmente esses cursos que, na verdade, são muitos cursos que você pode fazer em casa. Agora, por exemplo, você não tem como montar um cluster na tua casa, né? A não ser que você tenha muito dinheiro para você trabalhar. Você não tem como trabalhar com computação quântica na tua casa. Mas a parte teórica, entender, hoje em dia é claro que você pode. Por exemplo, a nossa própria aula aqui, ela está sendo gravada e disponibilizada no YouTube. Ou seja, qualquer uma pessoa em casa que queira fazer essa discussão, esteja disposta a estudar, vai conseguir a partir dessa discussão que a gente está tendo hoje. Né? E, por exemplo, assim, se você for pegar uma aula de TDD no YouTube, em geral, ela vai falar brevemente sobre o que é TDD e vai direto para um framework. O que eu estou querendo discutir aqui com vocês é o seguinte: por que fazer isso? E por que isso é melhor do ponto de vista de segurança? É justamente uma questão de maturidade, entendeu? Então, assim, a tecnologia pela tecnologia é muito legal e tem muita questão interessante. Né? Inclusive, vão ter vários bons cursos de desenvolvimento. O que a gente está querendo mostrar para vocês é que tem uma razão por trás dessas coisas. Né? E que, na verdade, repensar essas razões é a coisa principal. Né? Por exemplo, eu pego o cara... João, você é de qual curso? CC ou DSI? Eu sou de eletrônica. Eletrônica. E o Gustavo é da SA. Né? E vocês concordam comigo que qualquer um dos dois poderiam ser, por exemplo, cientistas de dados? Porque vocês têm hoje não só uma base em desenvolvimento bem ok, como vocês têm uma base em matemática bastante ok? Sim. Vocês querem ver uma coisa que é super interessante também?
Eu estava vendo uma entrevista, vocês sabem quem é? Tem um cara importante da computação, da história recente da computação, que é o Yann LeCun. Yann LeCun, ele é um professor da Universidade de Nova York, um cara brilhante, ele é um ganhador de um prêmio Turing. O prêmio Turing seria o equivalente ao Nobel da computação. E ele diz o seguinte, cara, que o tipo de aluno que ele mais aceita, né, como aluno para trabalhar com ele, trabalha com Deep Learning, né, aprendizado de máquina profundo. O tipo de aluno que ele mais aceita vai ser o cara que é da matemática aplicada e o cara da engenharia elétrica, porque ele diz que a base da matemática da computação hoje ela é muito probabilística e ele precisa de muito matemática do contínuo, né, para trabalhar com as coisas que ele quer trabalhar de Deep Learning. Olha que coisa interessante, que coisa diferente. Então, esse tipo de entendimento que é muito legal. E é isso que a gente está querendo fazer, né? Tentar um entendimento da tua aplicação que chegue a um nível de maturidade que você diga, isso aqui é suficiente. Então, o primeiro passo é escrever um teste que fale, pensar no código que deve fazer, definir quais são as verificações que vão ser feitas, e pensa o seguinte, se a gente pensar em nível de OASP, controle de input, um SQL injection, uma coisa aqui, como é que eu escrevo um teste que não considera um SQL injection, né? É complicado. Não há limite no número de testes, né? E, na verdade, o que a gente está criando é sempre... e aí, por isso que o TDD também casa muito bem com o desenvolvimento ágil, né? Porque o desenvolvimento ágil, né? Qual é o pressuposto básico? Eu vou entregar para o meu cliente software que tem valor sempre o mais rápido possível, né? Então, a cada iteração do meu software, eu estou entregando algo que gera algum nível de valor, né? Enquanto eu estou trabalhando nessas minhas histórias, né? Então, a ideia é que eu esteja criando sempre cada vez mais protótipos que vão gerar valor, né, dentro desse meu esqueleto, que eles vão ganhando corpo ao longo do tempo. E por isso a questão do refactor, né? A questão é que a gente não faz desenvolvimento ágil com ciclos muito pequenos. 2, tem histórias que demoram muito para ser escritas, né? E aí histórias, não estou falando realmente de atividades de desenvolvimento, que às vezes são atividades grandes, que têm um certo grau de complexidade, que mesmo quebrar em histórias pequenas é complicado e você precisa de um time muito adequado. Dificilmente, numa fábrica de software, ou um desenvolvedor está só dentro de um mesmo projeto, a gente está em 2, 3 projetos ao mesmo tempo. Isso é uma questão negativa também. Então, nota como o contexto onde a gente está, o contexto do nosso cenário de desenvolvimento, ele também faz com que a gente, né, perca o prumo, né? Porque o desenvolvedor, enquanto muitas vezes essas técnicas são pensadas que você está num projeto, trabalhando num único projeto, ou alocado a um único projeto, para muitos desenvolvedores, isso não é verdade. Vocês entendem isso? Ou mais do que vocês entendem? Vocês concordam com isso que eu estou falando para vocês? Sim, sim. Eu, por exemplo, já fui em fábrica de software, assim, ainda mais se você pega o cara que está trabalhando como freelance. Será que esse cara que está trabalhando como freelancer, ele está trabalhando como freelancer para uma equipe? Ele está trabalhando como freelancer para um projeto sozinho? O cara que está fazendo um projeto sozinho, ele vai fazer TDD? Essas são questões que a gente tem que pensar, né? Inclusive, eu vi um curso de computação 1, que o cara ensina computação 1 a partir de TDD. Eu fui testar isso uma vez, eu gosto muito de testar essas coisas, e eu descobri que talvez eu pudesse estar sendo... meio too much, né? Como é que eu vou botar isso de uma forma legal? À frente do seu tempo.
Não, eu tava, tipo assim, tivesse querendo cobrar das pessoas alguma coisa que não fizesse sentido. É. Isso é negativo, né? As pessoas não deveriam ser cobradas por algo que não faz sentido. Essa realmente é uma grande preocupação, né? E são coisas que a gente tem que estar sempre discutindo, né? A gente não deve causar para as pessoas esse tipo de constrangimento, de tipo de problema, né? Então, e também, tipo assim, em computação 1, talvez você esteja preocupado com outras coisas, que é com realmente gerar código, né? E gerar código é difícil. Fazer o teste passar, né? Escrever um mínimo de código para que o teste seja bem sucedido. E aqui é onde as pessoas mais erram, o cara já quer fazer logo a parada toda. Não tenta prever tudo que o código vai fazer, faz até apenas o teste passar, mas isso é muito difícil. E refatorar. Melhoria contínua, né? Agora, isso é muito fácil quando você está dentro do release do projeto. Mas você entregou e aí deu um bug, você não vai passar pelo processo de desenvolvimento de software todo de novo. As pessoas não vão fazer isso. Na verdade, o que as pessoas vão fazer é simplesmente fazer um remendo e torcer pelo melhor. Então, como gerar isso de forma que você seja para sempre responsável? E essa é uma grande discussão ética que a gente tem hoje, né? E aí, principalmente, isso cabe grande dentro do cenário de segurança. Você tem um software, né? Tipo o software do Ministério da Saúde, e digamos que tem, não estou dizendo que isso aconteceu, mas digamos hipoteticamente que vaze o dado de algum software do Ministério da Saúde, de quem é a culpa? Do Ministério da Saúde, de quem desenvolveu, se o Ministério da Saúde, por exemplo, contratou terceiros para fazer isso, do atacante, de quem é a culpa? Né? Porque essas são questões éticas muito sérias, muito, que dentro do nosso trabalho isso tem que ser pensado. De quem é a culpa? E aí entra uma segunda consideração dentro desse de quem é a culpa, que vocês também têm que estar ligados. Eu peço desculpas, porque eu sei que isso é chato pra caramba, de eu estar jogando para vocês esse tipo de discussão, mas é extremamente importante que vocês pensem esse tipo de discussão, porque o que acontece é justamente a gente não pensar nesse tipo de discussão, né? Deixa eu refazer esse pensamento aqui. Tá, vamos lá. Então, na verdade, assim, esse processo de refatorar, ele tem um limite, entendeu? Como eu vou dividir, guardar essa responsabilidade depois que o software é entregue, né? Tipo, imagina que um carro, ele é entregue para o usuário final. E aí, tipo assim, o carro tem uma falha no cinto de segurança, acontece um acidente e uma pessoa falece. De quem é a culpa? Hein, galera? De quem que é a culpa? Do fabricante do carro, né? Mas aí ele vai repassar essa culpa pro... Não. No mundo, assim... Digamos que a gente está olhando de fora. Não estou dizendo que o cara vai repassar. Mas é ótimo que você tenha trazido isso, porque a gente vai fazer a mesma coisa. Porque se o fabricante do carro tem esse problema, a gente vai ter esse mesmo problema. Entendeu? O fabricante do carro está para sempre ligado ao carro que ele desenvolveu. A gente de TI, a gente tem tido a abordagem que a gente nunca vai ter. Uma vez entregue, a gente não está mais responsabilizado por isso. Ah, mas o que vocês podem dizer é o seguinte, pô, mas tem um tempo para isso, né, galera? Porque senão, daqui a pouco, eu vou estar dando manutenção em código Delphi, manutenção em código Fortran, manutenção em COBOL. Provavelmente. Mas então a gente tem que repensar o seguinte, qual é esse modelo de responsabilização? Eticamente falando, qual é o nosso modelo em termos da segurança? Se eu falo em lei geral de proteção de dados, quem é o cara com quem eu estou discutindo? E essas são questões que são um pouco graves, tá, galera? Essas são questões que a gente tem que estar pensando. A gente não pode se ausentar dessas discussões, entende? Então, e o TDD traz isso para a gente.
o unit testing do .NET acabou que ficou até bom pro João, que está trabalhando com isso. Tem todos esses materiais de unit test com .NET. Eu gosto bastante. Eu acho que o C# é importante, né? O C# ele é relevante, né? Ele é muito... ele pega as boas características do Java e tenta importar. Inclusive, aqui no Brasil, o C# ele é muito popular, mas não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, a galera do C# tem uma... E aí é interessante vocês entenderem a história da coisa. Quando a Oracle compra o Java e a Oracle começa a fazer alguns processos, como, por exemplo, o Google, que usou o Java dentro do Android, né? A galera, tipo assim, a Oracle meio que dá um tiro no próprio pé. Porque o que acontece é o seguinte, as empresas que estavam usando o Java falam o seguinte, cara, não dá. Então, muita empresa acaba migrando para o ambiente do C#, né? E é uma boa linguagem de programação, tem uma boa infraestrutura de software, tem uma boa infraestrutura de código. É uma linguagem interessante, eu gosto. E aí ganha popularidade, né? E aí tem uma documentação muito boa, né? Eu não gosto muito dos produtos da Microsoft de forma geral, mas eu vou reconhecer que o C# e o VS Code são ótimas soluções, né? E eu vou fazer um meia-culpa aqui, um meia-culpa muito de gente velha, né? Que quando começou a questão do VS Code, durante um tempo eu não quis utilizar o VS Code porque ele era da Microsoft e eu como boa pessoa que veio de um universo Linux, estava dizendo, não vou usar essa coisa nojenta da Microsoft. E até que eu vi o quanto, quando eu me ouvi falando isso, eu pensei, nossa, mas eu sou um babacão mesmo, né? Então, né, a minha dica para vocês que são novos é não sejam babacões como eu, né? Ou recebam as coisas com a cabeça aberta e tentando ver o melhor possível. Eita, fiz besteira. Então aqui com WSL. Agora com WSL, então, o VS Code com WSL não, gente, assim, maravilhoso. Quase não saiu do Windows, mas impressionante. Gente, olha só, a Microsoft conseguiu com o VS Code a coisa mais impressionante do mundo, né? A coisa mais impressionante do mundo. E qual é a coisa mais impressionante do mundo? Assim, chegar à conclusão que a melhor forma de desenvolver no Windows é usar Linux. Então, assim, tem várias soluções, inclusive, que usam, né, tipo, como, por exemplo, o Docker. O Docker é muito melhor de se usar do WSL do que a do próprio Windows. Então, vamos olhar esse código aqui. Uma classe que verifica a primalidade de um determinado número. Então, aqui eu gero um elemento primo. E uma classe um método de teste que usa esse decorador fato aqui para tentar dar. E vai rodar um teste, por exemplo, com 1. Eu sei que 1 não pode ser primo. Ou seja, ele está testando aqui só um valor. Ele sabe que se eu tiver um método e esse cara me der 1, essa classe, por definição, esse método, por definição, precisa ser retestado. E aí, esse método é primo, diz o seguinte, se o candidato for igual a 1 é primo, né, retorna falso e vai jogar essa implementação. Né? Eu tenho diversos frameworks e o que eu mais uso é o Jest, vamos falar um pouquinho sobre o Jest, e vamos trabalhar, né? O que eu vou querer que vocês façam, o que eu quero que a gente comece a pensar para poder trabalhar com vocês o GitHub Actions na próxima aula, assim, dentro do OWASP, né? Pega aqueles 10 mais do OWASP, Buffer Overflow, SQL Injection, como é que eu posso fazer esses ataques? Quais são os ataques que eu estou preocupando? E aí, a gente volta nas primeiras aulas. O que está no meu plano de segurança como uma falha? O que está no meu plano de segurança como um problema? Como analisar os padrões de ataque? Como é que eu me torno resiliente? Como é que eu vejo quais são as minhas vulnerabilidades e transformo as minhas vulnerabilidades, né, em testes? Então, eu tenho que pensar o seguinte, o que gera um SQL Injection? A entrada de trabalho. Validação de input resolve? Mais ou menos. A gente viu que não dá para fazer a validação total de input, mas eu posso cobrar do meu desenvolvedor a passagem não de texto, mas de um objeto, que vai ser validado dentro de uma classe como SQL Alchemy, como, né, um Hibernate, uma coisa desse sentido,
para que eu não manipule diretamente texto no meu banco de dados. Então, esses são níveis de trabalho. Então, olha só, não é simplesmente escrever o teste, mas pensar o teste que a gente está querendo trabalhar, né? Então, né, para vocês terem uma noção, o Jest é um dos caras que eu mais gosto de usar. Eu vou botar esse link aqui para vocês. Deixa eu botar ele aqui dentro do... O Jest permite fazer unit test, o integration test e o UI testing, né? A gente vai falar só com o elemento, então, na verdade, eu tenho que criar o teste no meu package JSON, dizer que eu vou usar o teste. Eu tenho que criar um diretório de teste para fazer isso, e o teste é código. O teste, gente, é código. Então, não tem jeito eu dizer que não vou criar o teste. O teste é código. Então, eu tenho que criar funções para manipular. E não tem mistério nenhum. É rodar os testes o tempo todo. O teste ele vai ser rodado o tempo todo dentro de uma função. O que eu vou fazer quando eu subo para o GitHub o meu repositório de teste? O que eu vou dizer no GitHub Actions é para executar os testes que estão dentro desse repositório. E não tem mistério, né? E é isso que a gente vai trabalhar. Então, o que eu vou querer de vocês hoje? Né? O que eu vou querer de vocês hoje? Vou aproveitar que estão só vocês dois, o Daigoro vai pegar depois. É o seguinte, eu quero que vocês leiam esse link que eu mandei para vocês. Vocês gerem uma pequena aplicação bem simples com Node.js, tipo assim, um simple crude Node.js. Pode seguir, ou então copiar e colar o código desse cara daqui, e começar a pensar em testes usando o Jest para esse elemento aqui. Feito isso, a gente vai tentar gerar, né, nas próximas aulas, através do GitHub Actions, um primeiro pipeline CI/CD que pensa a segurança, para que isso já esteja colocado. E o que eu quero que vocês pensem dentro desse código de um CRUD simples é o seguinte: quais ataques tem um CRUD simples? Então, o trabalho que vai ser o trabalho final da disciplina a partir de agora, e a gente vai ver cada vez mais coisas, é gerar o plano de segurança de um elemento total, né? E a gente vai, no final do curso, começar com coisas como serverless, né? E tentar gerar esses códigos para frente. Tá ok? Beleza. Então, olha só, eu quero que hoje vocês tirem essa última meia horinha de aula para vocês darem uma olhada nesses links que eu mandei aqui para vocês. Pensem sobre essa discussão que eu fiz com vocês. E a partir da aula que vem, a gente vai voltar no plano de segurança para a gente pegar um desses softwares aqui e gerar o plano de segurança para esse software, para a gente fazer esse planejamento seguro da nossa aplicação. Tá bom? Tá. Então, pessoal, beleza, muito obrigado. Por hoje é só. Você já tem bastante trabalho a fazer. Eu desejo a vocês muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu desejo a vocês uma ótima semana, né? E eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Igualmente, professor, obrigado. Falou, professor, obrigado. Estou parando aqui.